Quero convidá-los para que abram a Bíblia, em João capítulo 18, João capítulo 18, de 19 a 24. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei, bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Eu gostaria de destacar esta última expressão do versículo. Por que me feres? Essa frase está dentro deste acontecimento. Jesus está diante do sumo sacerdote, sendo questionado sobre os seus discípulos e sobre o seu ensino. Ele vai passar pelo Calvário. Ele já está sofrendo, e muito, não é pouco. Ele pregava no templo sempre, visitava as cidades da Galileia, da Judéia, do centro de Israel, e todos sabiam o que ele pregava, e todos sabiam o que ele fazia, os seus milagres, o seu testemunho, nada era oculto. Por isso você tome muito cuidado com aqueles que dizem que o Evangelho e o poder do Espírito Santo é um mistério. Ah, eu estou no mistério. Ah, eu estou no mistério. O Senhor nunca foi misterioso para aqueles que o ouviam. As suas palavras sempre foram públicas. Aqueles que têm conhecimentos ou profecias misteriosas não servem ao Deus de Jesus, não servem ao Senhor Jesus. Paulo dizia: eis que vos digo um mistério, e acaba tirando o mistério e revelando aquilo que estava oculto. O Espírito Santo hoje nos conduz para nos iluminar nas verdades de Deus. Jesus disse: tudo que eu ensinei, todo mundo sabe. Pergunte para as pessoas que ouviram o meu ensino. Mas o guarda achou que Jesus estava sendo desrespeitoso com o sumo sacerdote. E então ele deu um bofetão no Senhor Jesus. Ele agrediu o Senhor Jesus diante de todas as autoridades. E ainda instou com Jesus, dizendo para ele: você não sabe que é o sumo sacerdote que está falando? Como responde desse jeito? E Jesus então diz para ele: se eu falei mal, diga o que eu disse de errado. A impressão que nós temos é que quando dizemos a verdade, as pessoas se ofendem. A verdade muitas vezes é amarga no ouvido de quem precisa escutar. E foi amarga no ouvido deste soldado
que foi tirar satisfações com Jesus, e Jesus disse assim: se eu disse alguma coisa errada, então diga o que foi. Porém, se eu não disse, por que me feres? Por que me feres? Sabe, meus irmãos, esta expressão bateu em minha cabeça como um sino reverberante ao ver o rosto sofrido do meu mestre, do meu Senhor, do meu Salvador, que depois de ter andado por toda parte fazendo bem, curando e ensinando a verdadeira interpretação da palavra de Deus, que Ele é o próprio autor dela, Ele é o verbo de Deus, agora envergonhado diante do sumo sacerdote, tendo tomado um bofetão e virando para o soldado e perguntando a ele: por que me feres? Se o Senhor Jesus olhasse para a minha vida hoje, para aquilo que eu aprendi da sua santa palavra e aquilo que eu pratico dela, será que Ele também não diria para mim: por que me feres? Os pastores que estão aqui presentes sabem muito bem que um dos maiores ferimentos do nosso coração é quando nós pregamos a palavra e ensinamos o caminho, vemos os nossos irmãos seguindo exatamente o caminho inverso daquilo que foi ensinado. Ensinamos que o perdão é fruto do Espírito e uma necessidade no coração do cristão. E de repente vemos cristãos que não perdoam, não esquecem e não são capazes de uma reconciliação. Somos ávidos por pregar sobre o perdão de Deus, que Deus perdoa. Mas como é difícil para um cristão perdoar o outro que o ofendeu, ou perdoar um familiar que lhe faltou com o respeito, ou que não o convidou para algum evento. Pregamos a palavra de Deus: a ninguém devais coisa alguma, senão o amor com que vos ameis uns aos outros. Mas que tristeza quando sabemos que muitos cristãos são os maiores devedores, cujo nome no Serasa e em todas as agências de proteção de crédito está lá o nome dele, às vezes o nome da própria igreja, emporcalhando o testemunho de Jesus. Ensinamos que a beleza deve vir de dentro do coração e se expressar no rosto. Mas que tristeza quando muitos cristãos andam como verdadeiras árvores de Natal, enfeitados para ostentar uma beleza que deveria vir de dentro e não do lado de fora. Ou se tatuam completamente, desprezando o corpo que Deus outrora criara de forma perfeita, sem precisar de nenhum retoque. Ou então temos que torneá-lo e fazer cirurgias para que ele responda aos nossos padrões de beleza. Quando a palavra de Deus diz: não seja a beleza da mulher, o frisado dos cabelos, os enfeites, etc. E o homem também, a sua beleza deve ser um coração puro, reto, direito diante de Deus. Cada vez que seguimos o caminho errado, Jesus se vira para nós e diz: por que me feres? A Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e quando somos solteiros, nós não temos o direito de usar o nosso corpo para viver sexualmente com ninguém. Que as nossas relações deverão ser santas, um leito sem mácula no casamento. E que tristeza quando a gente vê os índices e as estatísticas de que de adolescentes e jovens das nossas igrejas, grande parte deles vive exatamente como vivem as pessoas que não têm Cristo, com uma vida promíscua. E então Jesus se vira para cada um destes
que vivem promiscuamente e pergunta: por que me feres? Quantos que se dizem cristãos na mídia e para angariar o voto ou angariar o público evangélico para vender os seus materiais, se dizem cristãos e cantam: Deus é Deus, se Ele fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele não é Deus. Agora qualquer pagodeiro, qualquer funkeiro, qualquer pessoa está cantando isso, e as pessoas dizem: olha, o Espírito Santo está usando. Quando a vida não bate com aquilo, na sexta-feira está na balada, enchendo a cara, no sábado está na igreja cantando, e Jesus se vira para quem estiver cantando ou pregando, ou nos cultos, e tem uma vida lá do outro lado, e pergunta: por que me feres? Quando a palavra de Deus nos diz que o homem deve amar a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela, e o homem se esquece disto e trata a sua esposa como objeto de valor, de segunda mão, que não tem valor algum. Quando a esposa, cuja palavra de Deus diz: sede sujeitas aos vossos maridos no Senhor, e se ele não pode ser ganho com palavras, será ganho com o seu testemunho. Tais mulheres empoderadas por este século, vivendo o que o mundo diz para viverem, ainda querem dizer que estão adorando ao Senhor, tendo renunciado à família estabelecida por Deus, e os princípios de amar o seu marido, e o marido amar a sua esposa. Cristo vira para o casal e pergunta: por que me feres? Nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, em que Satanás nos ensina a acariciar a Jesus, ferindo-o. Porque cada vez que nós nos distanciamos da santa palavra de Deus, nós ferimos a Jesus. Quantos cristãos estão dando cabo de sua vida com o suicídio, quando isto é uma aberração à própria palavra de Deus, quando Cristo disse: eu vim para que tenhais vida, e vida com abundância. Se o próprio mestre da palavra dá cabo da sua vida, dizendo que não há solução para ele, então ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, porque as próprias ovelhas dirão assim: que valor tem esse evangelho que não foi capaz de segurar nem aquele que pregou a palavra de Deus para mim? Jesus se vira para nós e diz: por que me feres? Está na hora de nós tirarmos a pergunta do soldado e trazer a pergunta para nós mesmos: por que me feres? Faça a contagem de quanto tempo você gasta a consultar os podcasts, os canais, os WhatsApps e os celulares da vida, e o tempo que você gasta na busca e na adoração do Senhor. Faça uma análise de tudo que você aprende aqui na palavra de Deus e de tudo que você não pratica daquilo que aprende, e responda para o Senhor: por que eu te firo, Senhor? Por quê? Que tristeza eu tive de saber que um grupo de louvores, que no sábado estava cantando numa igreja, na sexta-feira tinha sido contratado para cantar numa adega do interior, cantando exatamente as mesmas canções que contradizem tudo que eles estavam cantando na hora do culto. E eles não tinham drama de consciência nenhum, porque hoje se fere a Jesus e nem se pergunta, dizendo: será que é certo? Satanás tem tapado os nossos olhos, o Deus deste século tem tapado os nossos olhos, e nós nos esquecemos de que nós existimos e vivemos não para ferir a Jesus, mas nós existimos e vivemos para agradar a Jesus, para trazer a Ele prazer de olhar para nós e ver uma vida especial. Eu estou morando agora numa casa onde a minha cunhada mora em cima.
E conquanto haja escada, porque minha sogra morava lá, então as duas casas estavam praticamente abertas, juntas. Hoje é a nossa família, eles têm a família deles e nós temos a nossa. E conquanto tenhamos o maior amor e a maior harmonia, nós temos que respeitar a privacidade um do outro. Mas criança não respeita muito a privacidade. Se bobear, os meus filhos sobem e não saem mais da casa do meu cunhado, da minha cunhada, porque tem os primos deles lá também. Então eu chamei minhas crianças e disse assim, olha, vocês só irão lá de vez em quando, para não deixá-los aborrecidos. É claro que eles não se aborrecem, mas nós temos que estabelecer limites. E só irão lá se pedirem antes. Então eu estou lá trabalhando nos meus textos, trabalhando em alguma coisa, chega a Rutinha, papai, dá licença. Fala, filha, o senhor me deixa subir lá para ir ver a minha prima? Pode, minha filha, pode subir sim. Eles não vão sem pedir. Eles pedem primeiro. E qual é a minha reação ao ver neste pequeno gesto dos meus filhos essa obediência tão grande? Felicidade, alegria de ver que aquilo que a gente orienta, eles estão colocando em prática, dá prazer. É o mesmo prazer que Jesus deve ter quando você escolhe o caminho dele, o ensino dele, o jeito dele, a orientação dele. Eu ficaria muito aborrecido se eu visse os meus filhos lá em cima, sem terem pedido primeiro. Por quê? Porque estariam quebrando o compromisso que fizeram comigo. Assim, o Senhor também é ferido, quando nós um dia, no batistério, o batistério está aí, né? Não? Onde é o batistério aqui? Oi? Ah, batistério móvel, tá? No batistério que vem quando precisa. Então, quando nós fizemos um compromisso de seguir ao Senhor sempre, e quando nós escolhemos a vontade dele, ele se alegra. Mas quando nós quebramos esse compromisso, ele se entristece e pergunta para nós: por que me feres? Que tal, meus irmãos, analisarmos o nosso coração e a nossa mente, como Davi fez ao orar assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, ó Pai, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Deus tem prazer com esse tipo de comportamento. Deus tem alegria com esse tipo de atitude. Deus espera isso de nós, para que não aconteça de quando nós estivermos quebrando os princípios, os valores do Senhor, Ele ter que confidenciar na nossa orelha assim: por que me feres? Eu espero que Ele confidencie na outra orelha, se nós não ferirmos, estas palavras quando chegarmos ao fim da nossa carreira: bom está, servo bom e fiel. Entra na alegria do teu Senhor. Pensemos nisso, irmãos. Não firamos mais o Senhor. Tragamos para o coração dele felicidade. Como disse João em uma de suas cartas: não tenho maior alegria do que esta, de saber que os meus filhos andam na verdade. Que o Senhor possa olhar para nós e dizer: tenho prazer em você, tenho alegria em você, tenho felicidade de ver, ouvir e estar com você. Eu sei que o amor de Deus é incondicional, não há o que discutir, mas também sei que nós podemos entristecer o Espírito Santo e que não devemos fazer isto, mas que quando nós o obedecemos, nós alegramos o Espírito Santo no nosso coração. Que Deus nos abençoe. Amém. Pastor.